Galera, vamos começar aí mais um café com livros. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, com a Sofia Garcia. Oi, gente! Apresenta para nós o livro. Então, gente, agora quem vai fazer aqui o canal do meu pai sou eu, tá? Sofia Garcia. E eu vou falar deste livro aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de livros de romance, então esse livro é de romance. E uma coisa que eu gosto muito desse livro é que a escritora ela é bem novinha, eu acho aos 16 anos, ela tem 16 anos, gente. Então ela é bem novinha, já fez esse livro. E outra curiosidade que eu gosto desse livro é que ele é brasileiro, né? Por que é o Garoto do Cachecol Vermelho? Essa menina, ela é bailarina, né? A personagem é bailarina. E, gente, ela tem um sonho de conseguir dançar em várias coisas famosas. E aí, ela sempre tá focada no sonho dela, não liga mais pra nada. Ela é egoísta, ela é mimada, ela é um monte de coisa, mas tá sempre focada no sonho dela. E quando ela acha que ela tá passando Réveillon com os amigos dela, ela encontra um esquisito, que ela chama de vândalo. É o vândalo. E ele tá lá pichando as coisas, só que o vândalo é muito bonitinho. E o vândalo usava um cachecol vermelho. E depois que ela foi conhecendo mais ele, ela viu ele, começou a ver eles todos os dias assim na escola. E ele sempre tava com o cachecol vermelho. E eu acho que é mais ou menos isso que o livro traz, pra você saber o porquê que ele usa esse cachecol vermelho. Mas eu não vou contar o porquê, porque é spoiler do livro. Mas eu descobri o porquê. Ele é extremamente doce, ele ajuda as pessoas, ele é muito gentil. Mas ele acaba se apaixonando por quem? Pela garota egoísta, garota mimada, metida, chata. E ela acaba se apaixonando por ele também, galera. Como que ele se apaixona? Tadã! Ele faz uma aposta com ela, gente. Adoro apostas. Você gosta de aposta, pai? Aposta da Luna. Não gosta de apostas? Só quando é com o Flamengo, quando ele é campeão de tudo. Quando ele perde, nem gosta. Enfim. Mas ele fez uma aposta com ela que é: você vai me seguir pra onde eu for por um mês. E ela vai seguindo ele pra onde ele vai. Ele vai pro hospital, onde tem as pessoas doentes, com câncer. E aí ele fica contando histórias pras crianças, alegrando o dia delas. E a menina, tipo, odeia doente, entendeu? Ela chega no doente, tipo, meu pai tá doente. Se ela encosta, fica... E ela foi no hospital, ela abraçou todas as crianças. E aí ele vai mostrando pra ela. E ele é músico, esqueci de falar isso. Ele é músico, ele toca piano, acho que violão também. Ele é músico. Então, o casal perfeito, né, gente? Ele toca e ela dança. E é isso, gente. Aí eles vão se apaixonando. Ele vai mostrando pra ela que a vida não é só simplesmente essas coisas, que tem o lado bom da vida, que você pode ajudar o próximo. E também tem um negócio muito interessante no livro, que a menina ela começa a ter problemas alimentares. Por quê? Porque a bailarina, ela precisa estar com o corpo perfeito, né? Então, ela precisa estar mais magrinha e tudo mais pra poder fazer as coisas bonitinhas. Então ela acaba tendo alguns transtornos alimentares, ela vai até do médico, viu? Ela passa mal mesmo, então ela não come nada, ela faz dieta atrás de dieta, tem dias que ela só come que ela só toma água, então é bem pesado nessa parte. Escrita aqui também, olha aqui o rostinho dela. Uma menina mesmo. E assim, aos 16 anos ela teve coragem, ela, né, tomou essa decisão na vida dela. E publicou pela Verus Editora o romance, o livro, essa ficção maravilhosa, que é O Garoto do Cachecol Vermelho, e indicação de leitura hoje no nosso canal Café com Livros. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a epistemologia genética de Jean Piaget. Você sabe quem é Jean Piaget? Não sei não. Já ouviu falar sobre epistemologia genética? Vou sair do mês, desculpa. Não quer participar dessa parte não, né? Nada. Não é só sobre livros não, tá? Se você quiser vir falar também sobre o Flamengo, eu aceito. Não, obrigada. Ah, não, mas é sensacional. Tchau, gente! Ó, o Flamengo já foi campeão. Poxa, não quer falar sobre o Flamengo. Cadê a Belinha? Manda a Belinha vir cá dar um beijo também pra galera. Leva lá a cadeira, vamos desfazer o cenário. Traz a Belinha pra dar um beijo pra galera. A Belinha tá dormindo. Tá dormindo a Belinha. Mas eu vou pegar mesmo assim. Ó a Belinha. Ela dá a mãozinha, viu? Que ela dá a patinha, olha lá. Ela dá a patinha. Oi, Belinha. Ó, viu? Ó, a da Belinha. Tchau, Sofia. Obrigado. Epistemologia genética. Vamos lá retomar então um pouquinho a nossa conversa, nosso diálogo. Nós paramos, ainda estamos falando
sobre o cognitivismo, que é uma das teorias de aprendizagem. E vamos terminar o cognitivismo então com Jean Piaget e a sua epistemologia genética. Lembrando que nós estamos falando sobre os processos mentais. Jean Piaget, ele era biólogo. Ele foi biólogo, ele foi malacólogo. Malacólogo é aquelas pessoas que têm especialidades em lesmas, caramujos. Acredite se quiser. Olha que especialidade maluca, né? Estudar as lesmas, os caramujos, caracóis, diferente, né? E essa é a especialidade. O Piaget se destacava desde muito novo. Já na idade da minha Sofia, que vocês acabaram de ver, 12 anos de idade, Piaget ele se destacava na observação. Certa vez, conta a lenda, que ele conseguiu desenhar, observar um pardal albino e era auxiliar de laboratórios. Né? Ele se destacava mesmo no trabalho de observação dos animais. Então, ele era diferenciado. De fato, desde muito jovem, ele tinha esse diferencial, ele chamava a atenção. Então, Jean Piaget, ele foi uma pessoa destacada. Na sua teoria, que a gente chama de epistemologia genética, Jean Piaget ele foi muito importante, na teoria de aprendizagem, porque ele é o autor da corrente construtivista, a gente chama de construtivismo. E dele, muitos outros teóricos também o seguem. Então, a corrente construtivista de Jean Piaget, o aprendizado ele é feito pelo próprio estudante. Né? Então, ela defende o seguinte, que a aprendizagem ela é construída pelo aluno, que a gente chama de construtivismo. É a teoria de aprendizagem dentro do cognitivismo, que a gente chama de construtivismo de Jean Piaget. Toda uma concepção na sua teoria. E aí ele demarca a aprendizagem em 3 momentos. Ele diz que a aprendizagem acontece por meio da assimilação. Primeiro, então, a gente aprende quando a gente passa por um momento que a gente chama de assimilação. Depois, essa assimilação, ela passa por uma coisa chamada acomodação. E a assimilação com a acomodação resulta na adaptação. Porque lembra, a construção, o construtivismo, que a gente chama de epistemologia genética lá, na teoria de Jean Piaget, ela se faz a partir da interação do sujeito com o meio. No caso de Jean Piaget, como ele era biólogo, você vai levar em consideração os aspectos biológicos. O meio, mas levando em consideração aspectos biológicos. E aí, na teoria dele, ele leva esses 3 aspectos. Repetindo, assimilação, acomodação, que resulta com adaptação. Eu até anotei aqui um exemplo. Um bebê. O bebê que nasce, uma criança, ele vai ter um fator externo de aprendizado, que é uma chupeta. Então tem o bebê e a chupeta. Essa chupeta é o conhecimento externo. E então o bebê, levando em consideração seus aspectos biológicos, ele é um bebê, ele vai ter o aprendizado, que é esse conhecimento novo, que é a chupeta. E aí, primeira etapa, assimilação. Então, quando ele pegar a chupeta é algo novo. Ele não conhece a chupeta. Então, ele vai ter que assimilar aquele objeto novo. Levar à boca, sentir a textura, tentar morder, pegar. Ou seja, é o processo de assimilação. É a primeira etapa de aprendizado para Piaget. A partir do momento que a criança, o bebê, ele assimila, ele vai então se acomodando. Ele chama de acomodação. Então, ele pegou, ele já assimilou a chupeta e vai se acomodando com aquele novo conhecimento, com aquilo que era diferente.
levando a boca. Então, é o processo de acomodação. A assimilação com a acomodação vai resultar no quê? Aquilo não é mais novo. Já está no dia a dia, está no cotidiano. Já faz parte da vida daquele bebê. A chupeta já não é algo inovador. Então, passa a ser algo da sua adaptação. Já está adaptado. Já é corriqueiro. A gente chama então de adaptação. Então, essas 3 etapas fazem parte do desenvolvimento por aspectos biológicos na epistemologia genética de Jean Piaget. A assimilação, a acomodação e a adaptação. Beleza? Ainda falando de Jean Piaget, ele criou uma coisa chamada estágios do desenvolvimento, levando sempre os aspectos biológicos. Piaget construiu 4 fases que ele chama de estágios, a partir da idade biológica do ser humano, que ele vai chamar estágios do desenvolvimento. E aí nós vamos colocar aí, eu vou até anotar aqui. Primeiro, ele chama do estágio sensório-motor. O sensório-motor é de 0 a 2 anos. É aquele estágio, por que é sensório-motor? Olha a palavra, sensório, sensorial. 0 a 2 anos é quando a criança começa a pegar, começa a tocar, ela começa a sentir o mundo a partir das suas percepções, do olhar, do cheirar, do tocar, do levar a boca. É o início também da linguagem. Então a criança começa a querer se comunicar, gesticulando, com o início da linguagem. Depois do número 2, eu vou escrever aqui, que ele chama de pré-operacional. Vai de 2 anos até os 7 anos de idade. De 2 aos 7 anos de idade, ele vai avançando na linguagem. Aí o babá, papá começa a se formar em sílabas, em frases, em textos, em uma linguagem formada, e vai até os 7 anos. Então a criança já começa a se comunicar. E ela é pré porque ela começa a operacionalizar as suas ações. Ela se comunica de forma mais efetiva. A criança já está naquele período escolar. É o início da escolarização das crianças. Então por isso que ele chama de pré-operacional. 2 a 7 anos. E também ela começa a ter a presença de símbolos. Aí vem o terceiro. Esse pré-operacional já não é mais pré. Com 7 anos até os 12 anos, que aí já é o início da adolescência, a idade da Sofia, minha filha. Então, dos 7 aos 12 anos, essa criança não está mais no pré, mas já no operatório concreto. Aí, dos 7 até a idade da Sofia, a criança, o jovem, o pré-adolescente, já tem condições de fazer operações concretas. É o concreto, é o lúdico, é a leitura de livros, como a Sofia fez aqui, né? Algo mais complexo. Ela consegue fazer interpretações mais profundas. O processo de ensino-aprendizagem, ele se torna muito mais fácil e acessível com o processo concreto mesmo, com experimentos, experiências, com projetos. Então, vou colocar aqui o operacional formal, que vai dos 12 anos da Sofia e daqui para frente até a idade adulta, aonde nós estamos, que é a fase do formal. A gente tem o pensamento mais abstrato, o pensamento mais formal. Eles vão entrar, por exemplo, na mistura das equações, das inequações, do químico, do físico, do metafísico, das abstrações todas, das linguagens, dos simbolismos, das refutações de mundo. Então, a gente chama de operacional formal, que é a fase em que nós vivemos, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado da participação da Sofia, da dica do livro, e que vocês possam estar nos acompanhando sempre nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, um grande beijo.